Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, vocês estão vendo aí o noticiário corintiano, né? Muita coisa rolando no Corinthians, né? Ou supostamente tá rolando muita coisa no Corinthians, né? E eu fiquei vendo, né? Várias notícias esses dias, assim como vocês, eu imagino, né? Podcast, programas de televisão. E, enfim, eu tava pra fazer um vídeo, aí eu pensei em outro vídeo e tal. E vocês já pegaram aqui como é que é a cultura do canal, né? A gente não fica, tipo, trazendo muito clickbait, né? Muito, como é que eu posso dizer? Informação, notícia, até porque aqui ninguém é jornalista, ninguém tem informação privilegiada. A gente basicamente pega as informações e faz uma interpretação, né? Vendo jogos do Corinthians, entendendo o Corinthians da forma que a gente é corintiano, né, rapaziada? E aí esse vídeo aqui eu vou tentar de alguma forma linkar tudo que eu tô pensando, cara, porque tem acontecido tanta coisa, né? Como eu disse no começo do vídeo, do noticiário do Corinthians, né? E tava aqui pensando em algumas coisas, elas estão se mesclando rapidamente com o passar dos dias, né? Então eu queria fazer esse vídeo agora já, falando sobre esses temas que eu vou apontar, vou abordar aqui no vídeo, de alguma forma que faça sentido, né? Porque o que acontece, pessoal? No domingo, foi no domingo, né? Pô, a gente tá na quarta-feira, parece que aconteceu tanta coisa, foi 3 dias só, né? No domingo, o Augusto foi no programa do Neto lá na Band, né? No apito final. E ele respondeu uma série de perguntas, né, rapaziada? Eu acho que uma coisa que ficou muito importante, tá? Ele disse categoricamente de que ser chutado do time, né? Igual o Gil, o Juliano, o Renato Augusto, o Cantillo, né? E o Bruno Mendes. Ou seja, que não vai ter o contrato renovado. Ou uma saída eventual, vão ser apenas esses, né? E talvez o Rafael Ramos. Outros jogadores, apenas se tiver troca, enfim, moeda de troca ou algo do tipo, né? Então ele afirmou isso categoricamente já, né? Em nenhum momento ele disse que ia trazer o Gabriel Barbosa do Flamengo, até porque a gente sabe da condição do Corinthians, do Flamengo e do Gabriel, questão contratual dele com o Flamengo, né? Ok. Também falou sobre o estádio e tudo mais, né? Dito isso, pessoal, o que saiu na manchete? Augusto de Melo vê o Gabigol com bons olhos no Corinthians. O que pra mim eu não vejo nada demais nessa afirmação, né? Um grande jogador que tá com seu contrato aí com perrengue, né, no Flamengo, pra ver se tem renovação ou não. Eu acho que não tem nenhum problema o Augusto de Melo fazer esse tipo de afirmação. Ponto. Na segunda-feira, ou foi terça? Acho que foi na segunda. Depois do podcast do Fábio Santos lá no Podpah, do Igão e do Mítico, que foi, aliás, foi muito engraçado o podcast do Fábio Santos, recomendo que assistam. Eu nem sabia que o Gabriel ia no Podpah, e por causa desse burburinho dele no Corinthians, assim, vou assistir, né? Assistir ao vivo, assistir integralmente, né? Tanto do Fábio Santos, quanto o programa do Augusto de Mello, e agora também o podcast completo do Gabriel Barbosa lá no Podpah, né? E a manchete, novamente, foi uma coisa meio que idiota, né? Idiota, assim, pra gente que é corintiano, né? Ele tava exaltando a torcida do Corinthians, falou que a torcida é muito foda, e meio que pra gente que é corintiano é meio que normal, né, esse tipo de afirmação. Eu não sou flamenguista, então eu imagino que pra eles deve ter sido pesado esse tipo de afirmação, deve ter sido chato. Eu fico imaginando se um jogador do Corinthians, sei lá, se o Yuri Alberto tivesse no momento do Gabriel e ele falasse algo do Flamengo assim, acho que eu ficaria chateado também, tá ligado? Mas eu acho que o mais importante que teve na afirmação do Gabriel, não sei se vocês pegaram essa parte, essa aqui foi a única parte real eu achei importante do podcast, né? Não a questão da renovação de contrato, porque me parece que o Gabriel, a primeira coisa que ele quer fazer é renovar com o Flamengo, ou pelo menos ficar 24 no Flamengo, porque ele teve um 23 ruim. Me pareceu isso, vendo o podcast, sentindo o podcast, né? Só que tem um problema que ele deixou bem claro. O Tite prefere um jogador como o Pedro, na posição de 9 lá no Flamengo, e o Gabriel Barbosa, em tese, disputa a posição com o Pedro. O Gabriel Barbosa disse que não gosta de ficar em times que ele não tem uma oportunidade. Nas entrelinhas eu não gosto de ser banco, eu não gosto de ser reserva. Foi um dos motivos que fez ele sair da Inter de Milão e do Benfica, segundo ele. Então, assim, eu não sei qual que vai ser o papo do Tite com a diretoria lá no Flamengo, do Tite com o Gabriel, enfim.
Mas eu acho que tudo vai ser de acordo com isso. Não me parece que é uma questão contratual, não me parece que é uma questão de tipo, ah, o Gabriel quer mais ou menos dinheiro. Ele tá usando o Corinthians para poder fazer uma negociação, talvez uma pinchincha ali. Porque, mano, a gente não pode também deixar de dizer que o Gabriel é um grande ídolo dos caras. É um grande jogador, mas ele é um grande ídolo da era moderna do Flamengo, cara. Talvez o maior aí dos últimos anos, né? Dos últimos tempos aí, pós-Zico, né? Não sei, não sou flamenguista, não posso comentar sobre, né? Mas a gente vendo de fora é um cara muito importante, um cara identificado com a torcida, um cara identificado com as crianças, né? Enfim, é um jogador midiático pro Flamengo, né, rapaziada? E aí, pessoal, o que acontece? Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho, tá? O motivo de eu achar o Corinthians o maior clube do Brasil é o seguinte ponto. Eu acho que são dois pontos, né? Eu acho que é impossível você ser o maior clube do Brasil se você não tiver a maior torcida do Brasil. O que o Corinthians, pelo menos, está brigando para ser a maior torcida. E outra coisa, você precisa ser importante midiaticamente e ser um assunto importante para ser falado. Ou seja, isso vai de acordo com o tamanho da torcida. Então eu acho que é um dos aspectos mais importantes para a gente delimitar o tamanho de um time, de um clube, no país que ele está inserido, né? Ok. Nesses últimos 10 anos, mais ou menos, 11, 12 anos, o Corinthians, além de ter a maior torcida, contra quem estava dividindo, né, os holofotes, né, o Corinthians também foi campeão. Então, assim, essa era vitoriosa do Corinthians, eu estava muito acostumado do Corinthians ser o grande cachorrão, tá ligado? No cenário midiático, no cenário de assuntos, de pontos de vista, de ser o tema principal dos debates, né? Pois bem, nos últimos anos, além do Corinthians não ter sido muito protagonista no Brasil, a gente teve um crescimento de um clube que é perigoso pro Corinthians, que é o Flamengo. O Flamengo cresceu muito aí, ganhou os títulos, tem uma torcida gigantesca também. E eu, Felipe, não tinha tido contato ainda com a imprensa carioca, né? Com o outro lado da moeda, né? Com o outro grande cachorro do quintal, né? Que é o Flamengo na televisão, né? E aí, cara, eu tenho passado raiva. Eu tenho passado raiva porque eu tô acostumado ao Corinthians ser o time e os outros seriam os rivais do Corinthians, né? Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar. E quando você coloca o Flamengo nesse mix, né? Nesse protagonismo, cara, vai depender de quem tá falando. Porque se for a mídia carioca falando, que tem bastante impacto também no Brasil, o Corinthians vira o outro time, o rival do Flamengo. E isso me incomoda muito. Porém, abre diversas outras formas de você ver o futebol, né? Uma coisa que eu não estava acostumado, enfim. Tô vendo mais no dia a dia. E aí você adiciona também nesse mix a possibilidade do Gabriel Barbosa, um dos grandes ídolos do Flamengo, poder deixar o Flamengo e ir para o Corinthians. Então assim, tem muita gente falando sobre tudo. E pra mídia, pros jornalistas, é um prato cheio, né? Cara, você coloca as duas maiores torcidas do Brasil frente a frente e você coloca um elemento controverso que é ídolo de uma delas. Cara, isso aqui vai dar assunto por dias, né? E aí você coloca o Gabriel, o jogador, falando sobre o Corinthians. Você coloca o Augusto de Mello, presidente do Corinthians, falando sobre o Gabriel. E aí o que acontece, né, rapaziada? Eu tenho tido esse contato vendo, enfim, o UOL, a Band, Globo Esporte e tudo mais, né? Tem muitos caras que também torcem pro Flamengo, né? Como o Mauro César, aquele Rodrigo Matos, Vene Casagrande, Eric Faria, né? E você vê que há uma preocupação e há um desdém deles para com o Corinthians, né? Do tipo, cara, é impossível o Gabriel trocar o Flamengo pelo Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians está acabado, o Corinthians está falido, né? Não faz o menor sentido ele ir para o pobre Corinthians, né? Só que eles esquecem que é o Corinthians, né? Rapaziada, o negócio é o seguinte, o Corinthians ele tá mal das pernas, só que pra você ver, né, o tamanho do Corinthians, né? Ele continua discutindo o Gabriel no Corinthians, né? Tentando tirar um jogador de um dos principais times do Brasil no momento, que é o Flamengo, né? Tanto economicamente quanto com a qualidade de seus jogadores e os últimos títulos, né? Então, assim, nunca desdenhe do Corinthians, tá? Nunca desdenhe de um time que pode fazer 900 milhões de receitas no ano. É o Corinthians, tá ligado? E
E eu acho engraçado, cara, como é que vem sendo pautada, né? Por exemplo, eu tava assistindo um vídeo do Mauro César, junto com aqueles dois São Paulinos lá, o Arnaldo Ribeiro e o Tirone, né? E eu achei engraçado como as coisas mudam, né? De situação, como a mídia faz, né? De um jeito pra manipular, pra sempre deixar as coisas mais caóticas do que elas realmente são, né? Sim, o Corinthians tem problemas financeiros. Porém, eu acho muito engraçado como é que é debatido as coisas de acordo com o que o Corinthians toma de decisão. Você pode concordar ou discordar dos nossos últimos mandatários, né? E do nosso novo mandatário aí. Mas eles, cada um tem a forma de pensar. Eu acho incrível como o Corinthians ele tá sempre errado nas decisões. Por que eu tô falando isso, tá? Qual que é o link que eu tô fazendo? Vocês lembram quando o Corinthians trouxe o Guedes, o William, o Renato Augusto, o Juliano, o Paulinho, né? Todos esses jogadores, exceto o Fausto Vera, todos eles o Corinthians, de alguma forma, conseguiu negociar para que eles viessem sem o Corinthians pagar a transferência. Ou seja, ele conseguia acertar apenas os salários, o jogador vir, no máximo ter uma luva ali, se diluir no contrato, fica até contratos gordos, né? E até caros. Mas o Corinthians sempre teve uma folha salarial alta, porque ele é um dos principais clubes do país, cara. Queira você queira ou queira você não, né? E aí, caras como o Mauro César estavam preocupados, né, com o Corinthians cruzeirar, né? Nossa, como o Corinthians, um clube que deve tanto, consegue trazer jogadores desse nível? Eu acho errado. O Corinthians deveria fazer igual o Flamengo fez na época do Bandeira. Deveria cortar os gastos, cortar os custos, né? Diminuir em salário, né? Contando a historinha do remédio amargo, né? Que na verdade nunca aconteceu, né? Eu nunca consegui entender de fato como é que o Flamengo ficou rico, porque pra mim nunca fez sentido. Deve ter algo por trás aí, não... Essa questão da política da boa gestão aí não me pega, porque assim, você pega o Corinthians, você pega o Flamengo com o Ronaldinho ali até 2012, o Wagner Love, aí você pega 2013 os caras com um time um pouco mais modesto, mas foram campeão da Copa do Brasil. 2014 você tem um time ruim do Flamengo, mas 2015 você já tem Paulo Guerreiro no time, Diego Ribas. Não vem me falar que o time era ruim, tá ligado? Para com isso. Então, e que o Flamengo sempre foi pobrezinho. Também isso não existe, tá ligado, rapaziada? Então essa política do remédio ruim depende de onde é contado e quem conta, né? E onde eu quero chegar, né? Agora, o Corinthians, o Augusto de Mello, tomou a decisão de mandar os caras embora. O Gil, Juliano, Renato Augusto, Cantillo, Bruno Mendes, né? E foi falado aí que o Corinthians teve uma baixa salarial de 2 milhões na sua folha salarial, né? Aí o discurso mudou dos caras. O discurso não, mas o Corinthians também vai mandar todo mundo embora? Porque assim, o time tem que se manter competitivo, né? Tem que conseguir ter time para vencer os campeonatos e de alguma forma gerar mais receita, né? Até porque, galera, vamos falar a verdade, né? Não é o bicho, não é a premiação do torneio que deixa o time mais rico, tá? Se você ganhar os 80 milhões lá da Copa do Brasil, cara, a maior parte desse dinheiro vai ser dividido em bicho, em ativações contratuais nos contratos dos jogadores, né? E esse dinheiro todo vai ser, tipo, meio que despejado no elenco, na maior parte. Teve uma entrevista que eu não sei se foi o Laporta ou o outro presidente do Barcelona, da época do MSN. Lembra quando o trio MSN lá do Barcelona ganhou a Tríplice Coroa, né? Eu tô falando aqui devido às proporções, tá, rapaziada? Mas a ideia é a mesma. Ganhou a Tríplice Coroa, os caras ganharam muito em premiação, né? E aí o presidente do Barcelona na época disse que se o Barcelona ganhasse de novo a Tríplice Coroa, com as ativações contratuais e com os bichos que os jogadores iriam vencer por ganhar tudo de novo, ele falou que o clube ia falir, porque teria que pagar mais do que ia arrendar. Então, para vocês terem uma ideia como esse negócio de premiação é meio que uma falácia. O que é a verdade? A verdade, no caso, é você estar um time mais vistoso, um time mais, como é que eu posso dizer, mais atrativo para você conseguir novos patrocínios melhores, patrocínios mais gordos, né? Contratos televisivos melhores, você poder ter uma barganha melhor pelo poder da sua camisa, pelo poder de atratividade que seu time causa para as televisões, enfim, para os patrocinadores. É isso que transforma o time numa coisa rentável, numa grande máquina, numa grande engrenagem que vai fazer o time ficar cada vez mais poderoso e mais rico e mais competitivo e mais campeão. Esse que é o ponto. Ou você tem injeção de mecenas ou de um patrocinador igual o Palmeiras, né? Que a Crefisa chegou investindo no dinheiro há um tempo atrás, né? Então, assim, eu acho engraçado como as coisas mudam. O Corinthians parece estar sempre tomando a decisão errada.
E não é por menos, né? O Corinthians teve um ano ruim, logo tudo tem que ser caótico. E aí a gente agora vai para a imprensa corintiana, né? Pro lado paulista. O Corinthians, da mesma forma que ele atrai muitos olhares, né? É um clube muito falado, é para os dois lados. Se quando o Corinthians está vencendo, o técnico é cogitado na seleção, os jogadores são selecionáveis, os jogadores são os melhores do mundo, quando o Corinthians está perdendo, quando o Corinthians está em uma fase, tudo tá horrível. Tudo tá horrível. Cara, Mili Lacombe, Rizek, esses caras, toda a gente do caos, né? Casa Grande. Cara, eu tava vendo um trecho lá da live lá do UOL, mano, tava uns caras lá comentando, e o pessoal tava comparando o Corinthians com o Santos. Me desculpa, rapaziada, me desculpa, não é porque o Santos caiu, tá? Caiu lá, que se foda, pau no cu deles, né? Que bom que caíram. Mas o meu ponto é, cara, não dá pra você comparar o Corinthians com o Santos. O Corinthians é algo muito maior, rapaziada. Eu sei que o Santos tem a história lá do Pelé e tal, mas o Corinthians está na capital de São Paulo, o Corinthians tem mais torcedores, o Corinthians ele é mais importante do que o Santos. Eu sei que o Corinthians teve um ano ruim, mas a capacidade de regeneração do Corinthians eu acho que é muito maior, é muito mais rápida, se bem gerida do que do Santos, tá ligado, rapaziada? E outra, a gente não foi rebaixado. Então assim, já tá pintando de novo aquele discurso do Corinthians quarta força, Corinthians vai fazer o que no ano que vem, já estão culpando já o Augusto de Mello que não trouxe nenhum jogador. Pessoal, o Augusto nem tomou o lugar do Duílio ainda na presidência. Quem assina os contratos lá é o Duílio ainda, até dia 31. O Augusto no programa do Neto, ele disse que a ideia dele é que no dia 2 ele já traga uns caras profissionais aí, tipo o Rodrigo Caetano lá que ele quer pra cúpula técnica do Corinthians, né? E talvez 1 ou 2 jogadores já para iniciar o mandato dele. O que me parece viável, o que me parece realizável, o que me parece real, né? Porque ele ainda não é o presidente do Corinthians. Vamos supor que ele assume algum jogador agora. Não é ele que vai estar lá dando a camisa pro, sei lá, pro Vinha, pro Gabigol. Vai ser o Duílio ou o Alessandro. Eu acho que não é nem inteligente e não faz o menor sentido, né? Então assim, pessoal, calma, tá ligado? Eu tô aqui pra não mostrar nem os dois lados, sabe? Não é tudo nem 80, nem 8, sabe? Calma. Calma, tá ligado? E outra coisa, pessoal, que eu queria debater, né? Eu acho legal, eu acho interessante o fato do Gabriel Barbosa ir para o Corinthians, não só pela parte do jogador, que seria interessante ele vir para o Corinthians, né? Mas pela parte do marketing, da mídia, eu acho que seria interessante para a mídia em geral o soco que o Corinthians poderia dar de tirar um jogador ídolo do Flamengo. Seria muito legal para uma reestruturação do Corinthians. Só que eu acho que o Gabriel Barbosa, ele é um tipo de jogador que ele pode ser a cereja do bolo, ele não é o bolo. Então assim, as negociações que estão sendo supostamente vinculadas ao Gabriel Barbosa, de tipo, o Corinthians vai mandar o Fausto Vera, o Veríssimo, e vai trazer o Gabriel Barbosa, ou vai trazer o Thiago Maia e o Mateuzinho, né, foram os últimos nomes especulados. Cara, eu acho que o Corinthians agora tem que reforçar e não fazer troca de jogadores. Eu entendo que quem ficou pode agregar. Que nem o Fausto Vera fez um ótimo 2022 e fez um péssimo 23. O que ele é? Ele é o de 22? Ele é o de 23? Ele é mais ou menos? Tem que ver, sabe? E assim, o ano do Corinthians, o time todo do Corinthians foi mal a maior parte do tempo. A direção do Corinthians foi mal, decisões equivocadas. Inclusive não fiz ainda outros vídeos da retrospectiva do Corinthians, mas eu vou fazer e dá pra entender um pouco melhor isso, né? Então assim, mesma coisa o Yuri Alberto. Eu sinceramente, rapaziada, ainda não desisti do Yuri. É um jogador muito novo, assim como o Fausto Vera, e eu acho que eles poderiam ficar para essa nova fase da reformulação do Corinthians. Eu acho que são jogadores, são ativos interessantes para esse novo começo do Corinthians. São jogadores desse tipo que a gente tem que contar pro ano que vem. Talvez não sejam jogadores que estejam em boa fase, mas são jogadores que já estiveram nesse momento de crise do Corinthians, que pode dar uma repaginada, pode estar com outros jogadores chegando não tão velhos, né, com uma idade um pouco mais de 26, 27 anos, né, jogadores mais prontos, e que todo mundo pode crescer, sabe? Nem todo mundo tem um lixo, sabe? Não é benéfico você pegar e limpar o time todo de uma vez, rapaziada, começar do zero. Não é assim que se faz futebol, pessoal. É mescla, é treino, é trabalho, é continuidade, é você ir aderindo jogadores para o elenco, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu não vi ninguém falando na mídia ainda, eu acho que foi importante, é similar, pode ter um contexto legal, é o que aconteceu com o São Paulo no início de 23, eu não vejo ninguém falando disso. O São Paulo no início de 23, ele se livrou de uma série de medalhões, ficou com alguns,
ele trouxe jogadores carregadores de piano pro começo de 23. E aí na metade do ano, ele trouxe a cereja do bolo, que foi o Lucas Moura. O Corinthians, pelo que me parece, tá fazendo algo muito similar, cara. Muito similar. Você vai ter um técnico que vai estar liderando essa reformulação, que é o Mano Menezes. Vai trazer alguns caras mais carregadores de piano para esse time, substituindo talvez as panelas, talvez jogadores mais velhos, jogadores mais acomodados, dando uma reenergizada nesse time. E aí no meio do ano a gente vê como é que acontece. Como é que tá a situação do Gabigol, por exemplo. De repente ele não assinou a renovação de contrato com o Flamengo. Lembrando que o Gabigol tem contrato até o final de 24, então ele teria para fazer um pré-contrato no meio de 23, no meio de 24. Seria mais factível ter o Gabriel Barbosa no metade do ano do que agora. Entende? Então assim, tá tudo sendo muito confuso, tá todo mundo embarcando muito nesse negócio da mídia, do Corinthians, do Flamengo, e calma, tem que dar uma freada e entender as coisas de verdade, entender o tamanho do Corinthians, entender o tamanho do Flamengo, entender a situação da gestão do Corinthians. Sei lá, mano, a mídia brasileira com o Corinthians é um negócio absurdo, cara, é um negócio assim que vai de 0 a 100 muito rápido e você vai ficando maluco com as informações que você vai recebendo, e quando você entende um pouquinho de futebol, você vê que a maioria delas sei lá, é inviável, né? Mas é isso, rapaziada, o vídeo ficou um pouco longo. Eu espero que vocês possam ter entendido o meu ponto de vista. Espero que vocês possam comentar o que vocês acham sobre todos esses temas linkados aí que eu falei, né? Da mídia carioca, da mídia paulista, do Corinthians, do Flamengo, do Gabriel, das possíveis trocas, né? Do que o Corinthians deveria fazer, da similaridade com o São Paulo nesse período, né? Espero que vocês possam comentar o que vocês acham. Dito isso, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!